Bom dia, pessoal, tudo bom? Sou mais uma vez eu aqui, Mariano Soutis, com nossos queridos livros, nossas leituras esotéricas da Bíblia, Bíblia e Misticismo, mais um programa, mais um domingo, nos aproximando do Natal, né? Não vai ser um programa específico do Natal, vai ser só uma introdução, né? Que é o nascimento do nosso Senhor Jesus, ou melhor, Yeshua, né? Ou Yeshu. Então, o nascimento de Maria, virginal, né? Toda aquela história que a gente já sabe. A nível esotérico, né, pessoal? Tem a situação do mito solar, né, o nascimento praticamente do universo, do Sol, né? Tem a situação dos 12 signos do zodíaco, tem a situação da Virgem, peixes e outros símbolos representarem esses signos astrológicos, né? Tem a situação do Cristo interno, do Cristo cósmico, do nascimento nosso, né? O Cristo nascendo em nós também, né? Esse Natal é, pessoal de cada um, o Cristo interno, né? Então tem muita coisa interessante aí. Eu tenho uns livros para mostrar e a gente vai falar desses livros que são a base, né, dos meus livros, né? Meus livros sobre Bíblia, eles têm essa leitura toda aqui, né? Eles acabam transpondo esses conhecimentos esotéricos, gnósticos, cabalísticos, né? Místicos até a nossa leitura da Bíblia, né? Não é uma leitura da Bíblia nem literal e nem religiosa, né? Não que não beba também fontes religiosas, óbvio, né? Mas não é bem aquilo. Primeiro, pessoal, o problema é a Bíblia que nós temos, né? Traduções, adulterações, não é só Esdras que adulterou a Bíblia, igreja, né? Igrejas, patrística, tudo isso adulterou a Bíblia, modificou os detalhes, né? As traduções, com interesses missionários, interesses políticos, né? Tem muito interesse na tradução das Bíblias. Daí então eu peguei aqui para começar nenhuma Bíblia religiosa, eu peguei uma Torá Peshita hebraica, ó, da tradução do aramaico, né? E daí no grego no Novo Testamento, né? E preservando os nomes bíblicos, porque, pessoal, os nomes são mudados, né? Quando você vai mudar o nome de uma pessoa, nunca é o nome da pessoa, é o nome da pessoa. Né? Para começar, Miriam, Maria é Miriam, né? E Jesus e Yeshua. E Deus e Yehudá, né? Né? E assim vai. Yahu, na verdade, né? Então, olha lá em Mateus, né? Evangelho de Mateus, ou Matitiahu, capítulo 1, versículo 18. Vamos pegar aqui do aramaico, do grego traduzido, né? Ora, o nascimento de Yeshua HaMashiach foi assim. Estando Miriam, né, Maria, Yeshua é Jesus, né? Sua mãe desposada com Yosef, né, o José, antes de se ajuntarem, achou-se ter concebido do Ruar HaKadosh, o Espírito Santo, né, nossas traduções aí. O Espírito de Deus, né? Então José, seu marido, como era justo e não queria infamar, intentou deixá-la secretamente. E projetando eles que o sonho lhe apareceu o Melahim, né, um anjo do Yehuá de Deus, dizendo: José, filho de Davi, não temas receber Miriam, tua mulher, porque o que nela está gerado é Ruar Hakadosh. Né, e dará à luz um filho, chamará o seu nome Yeshua, porque ele salvará seu povo dos seus pecados. Né, então, isto aconteceu para que se cumprisse o que foi dito na parte de Yehua pelo Navi que diz: Eis que uma moça jovem ao mar, ou ao mar conceberá, e dará à luz a um filho, e deixará pelo nome de Emanuel, que traduzido Elohim conosco. Nomes preservados, olha a diferença, né? Que as nossas Bíblias já mudam tudo esses nomes aí, as traduções são confusas. Primeiro, essa questão da Maria virgem ou não virgem, aí a questão católica, né? Eu acredito que sim, a questão da virgindade, mesmo porque ela tinha 14 anos, né? Essa idade era jovem, né? 14 eu também não sei, mas em algum lugar eu li que tinha 14 anos, né? Então aí, provavelmente virgem mesmo, né? A questão do relacionamento deles, alguns essênios, alguns grupos falam que não, foi um relacionamento, uma espécie de tântrico, né? Um relacionamento puro, então a virgindade permaneceu, a pureza, porque foi ritualístico isso, né? Não era que a situação. Então, essa virgindade, na verdade, refere-se a uma certa castidade, né?
segundo alguns grupos. Aí já é complexo, né? E da Igreja Católica, a virgindade, porque ela reparou Eva também, né? Então a Eva caiu pelo pecado e Nossa Senhora, a Virgem Maria, né? Ou Miriam, melhor dizendo, aqui ela reparou esse pecado, né? Então, esse é um primeiro ponto aí da questão, né? Literatura, eu peguei uns livros aqui, pessoal, que eu já citei até nos meus, né? Que é o Cristianismo Esotérico, da Annie Besant. Cristo Cósmico, né? A Cabala no Cristianismo Gnóstico, do Tal Malak. E tem um livro que eu já usei algumas vezes aqui também, né? Que é a Bíblia, o Livro das Maravilhas das Idades, da Corinne Helline. Que esse aqui acho que tem uma tradução, eu traduzi antes, né? Mas ele tem uma tradução já num site aí, acho que de teosofia. Né? Então são bem interessantes. O que eles mostram, esses livros, né? Eu posso até ler algum aqui. Deixa eu... Sobre o Natal tem uma questão do mito solar aqui, comparando com religiões Horus e outros aqui, ó. Ó, o Natal. A relação entre o solstício do inverno, esse é o livro da Annie Besant. E Jesus é igualmente significativo. O nascimento de Mitras era celebrado no solstício de inverno, com grandes regozijos. Horus também nasceu nessa data, seu nascimento dos grandes mistérios da religião egípcia. Nos templos encontram-se pinturas murais que o representam. Era o filho da divindade. Pelo Natal, exatamente correspondendo à nossa festa, sua imagem era levada fora do santuário com cerimônias especiais, como em Roma a imagem de Bambino é ainda conduzida fora das igrejas e exibida em público. Né? Aí Jesus, no caso, né, neném. Relativamente à escolha de 25 de dezembro como data do nascimento de Jesus, Williamson exprime-se nesses termos. Todos os cristãos sabem que dia 25 de dezembro é agora a festa do nascimento de Jesus, mas poucas pessoas sabem que nem sempre foi assim. 136 datas diferentes foram escolhidas por diversas seitas cristãs. Lightfoot coloca esse acontecimento a 15 de setembro. Outro de fevereiro, Augusto. Epifânio menciona duas seitas, sendo que uma celebrava o Natal em junho e a outra em julho. A questão foi definitivamente a questão do Natal, né? A data, resolvida pelo Papa Júlio I em 377. E São Crisóstomo, escrevendo em 390, diz: este dia 25 de dezembro em Roma acaba de ser escolhido como o do nascimento de Cristo, a fim de que os pagãos, ocupados com suas cerimônias, bromélias, Baco, né, deixem os cristãos celebrar os seus próprios ritos sem serem molestados. E vai embora, vai falando de Roma, né? É um livro interessante, esse cristianismo esotérico, né? Essas datas eu já vi gente comentar da egiptologia e tal, que não é bem assim, né? Tem aí outras datas aí desses deuses, Horus e tudo. Então, uma leitura aí meio esotérica da Annie Besant. Esotericamente pode ser, né? Nascimento do Sol ou solstício de inverno, no caso, né? Talmalak, né? O Cristo cósmico, né? Aqui já fala dos gnósticos que divide, por exemplo, Jesus e Cristo. Cristo parece que veio só quando estava no batismo, né? Então, os evangelhos de São Mateus e São Lucas narram histórias do parto virginal de Maria. Examinando-os, vemos que não se trata da mesma história, mas que as histórias relatadas são radicalmente diferentes. Lucas e Mateus, né? Assim, os gnósticos veem tais histórias como metáforas e não cometem o erro de aceitá-las literalmente. Segundo o Evangelho de São João, o Evangelho de São Marcos, Yeshua se converte a Messias, né, por meio da iniciação do batismo ministrada pelo profeta João Batista. Essa é a visão de Yeshua convertendo-se ao Messias. E Yeshua, desde menino, é um prodígio espiritual e vai embora. Isso a gente vê nos apócrifos, né? O menino Jesus operando milagres, a criança Jesus já muito iluminada, né? Então, basta ver ali Bartolomeu, infância de Jesus, evangelho da infância de Tiago. Acho que tem vários evangelhos interessantes de Jesus na infância, né, pessoal? Então, os apócrifos vão dar uma grande luz, principalmente os textos gnósticos, né? A Concepção Imaculada. Vamos lá para esse livro aqui da Corinne Helline, a Bíblia nas Idades, né? Deixa eu mostrar mais perto aqui. Esse aí. Que é um livro incrível também. A Imaculada Conceição pode recorrer somente depois que o aspirante à vida superior se dedica a viver em obediência à lei espiritual, o Espírito de Cristo que habita em nós, ao Cristo interno.
O intervalo entre a Anunciação e a Imaculada Conceição é um momento em que o neófito deve estar preparado para ser testado se usará os poderes despertados para promover o seu interesse pessoal ou se dedicará a promover o bem dos outros, né? O amor ao próximo. Ali fala a noiva do Espírito Santo, cita os grandes mestres mundiais registrados como nascidos de mães virgens, né? Um lugar escuro, onde os animais se alimentam, né? Mostrando a natureza animal aí, e a gente se regenerando desses elementos inferiores, natureza mortal do homem, e simbolizando que o neófito deve deixar Nazaré, lugar que o tempo passou a vida pessoal, e entrar no caminho que leva a Belém, ou a casa do pão, né? Como se fosse uma hóstia. A encarnação física de Jesus foi feita com o propósito de auxiliar o homem no nascimento de Cristo interior. E vai embora. Então, todo é um relato de iniciação, de ritos, né, de cerimônias alegóricos, né, alegóricos dessas cerimônias, né. Então, muitas vezes as pessoas vêm assim, mas a gente está comemorando, a gente comemora tal data, a gente comemora outra data. Foi ele que viveu isso, a gente não faz nada, né? A gente só ouve os pastores e padres e gurus, sei lá o que falar, né? E não deveria ser assim, né, pessoal? Nós estamos caminhando nessa luz, nessa senda. Né? Até tem um outro livro aqui do Raul Branco. Deixa eu deixar aí para baixo aqui. Então, Raul Branco também, outro autor, e tem vários, né, que falam esse aqui, ó. Fala que nós temos ali 5 caminhos, né? Poder transformador do cristianismo primitivo, outro autor incrível aí, né? Um grande mestre aí. Então, assim, que traduziu inclusive Piste Sofia, né? Uma boa tradução. Então, assim, isso tudo revela esse nosso caminhar espiritual, essa nossa senda iniciática, até o Cristo cósmico, até viver esse Cristo em nós. Aí por vários meios, claro, né? 5 caminhos, transformação, batismo, conversão, essa coisa toda, né? E chega em momentos um pouco mais difíceis, né? Como se fosse uma crucificação no final e tudo mais. Então, esse caminhar iniciático que mostra esses mistérios da ressurreição ou da vida eterna, que não é só cristão, isso já tinha no Egito, os judeus também, e os muçulmanos também, né? Pegar o Corão também tem. Então, esses mistérios estão aí. Antigamente representado por cerimônias, ritos, né? De iniciação. Com o cristianismo, a iniciação ficou aberta, que nem diz Max Heindel, né? Então, a iniciação é para quem quiser buscar, ela está aberta a todos. E a Bíblia não tem uma pessoa que não tem em mãos, né, pessoal? Então, nós temos um livro de mistérios na mão, hein? Né? Mistérios da ressurreição, da vida eterna, da salvação da alma, né? Então, aí Cristo, Yeshua, né? Nos legou isso muito mais do que um homem, é Cristo, né? E claro, aí tem o mistério do batismo ali, uma outra situação, mas ali é um paralelo. Vamos primeiro pegar a questão do Natal, né? O nascimento dessa Virgem, da nossa querida Sagrada Maria, que também tem grande importância, né? Então, merece todo o respeito e mesmo nos apócrifos você vê uma grande importância dela, né? Então, Maria é muito importante. Então, não é só para católicos que a situação da Maria é especial, ou de Miriam, melhor dizendo, né, pro nome original. Então, o nascimento virginal, para o místico, não é difícil de entender. Primeiro que o místico não vai entender literalmente, ele vai ver ali uma vivência espiritual. Um mistério mesmo, né? Não é explicável. Não vou dizer, é assim que funciona, é uma história, é uma ciência. Não, aquilo é um mistério. A própria Bíblia o diz, a própria igreja, a própria missa diz que é um mistério, né, da igreja católica. Ou outros ritos, aí talvez agnósticos falando do mistério. Né? Então, isso é geral, né? Então, essa leitura que fica agora no Natal, com nossos enfeites, luzes brilhando, né? Tem muito mais coisa. Né? O Max Heindel tem, né, um texto sobre o Natal, as luzes e essa questão do solstício de inverno, né? Que meio que dá uma retraída naqueles elementais, naqueles seres do invisível, para justamente cultuar o Cristo, né? Para justamente ressurgir a natureza, porque a natureza está quase morta, é um solstício de inverno ali no hemisfério norte, né? Então todo esse mistério ele vem, né? Quase a simbologia do deserto, só que daí para o inverno, né? Outra situação. Então todo esse mistério do Cristo cósmico, ele vai nascer em nós, né? Esse é o grande Natal. E vivenciar tudo isso é uma experiência, não é só crença.
né? Então, para quem acha que é só fé ou não fé, isso é coisa de protestante, sola fides, né? Não, tem mais coisa que sola fides, né? Então, é importante, sim, é central a fé, né? Você não pode negar que não seja necessária a fé em nosso Senhor Jesus, mas o mistério é uma experiência, uma realidade mística mesmo, né? Espiritual, né? Até mesmo astral e tudo mais. O verbo da pessoa, né, vai ser manifestado. Assim como o verbo da pessoa vai, vamos dizer que se façam Cristo cósmico, Cristo histórico, com Cristo interno, então esse verbo da pessoa vai se unir ao verbo que está relatado lá em João 1, que é o verbo da criação, que é o verbo que gerou todas as coisas. Ah, no princípio era o verbo, era Deus, e todas as coisas foram criadas ali, então. É isso aí. Né? Então, criadas e recriadas, ressuscitadas e transformadas e vai embora. Né? Com Cristo a gente vê que a natureza ela toda ganha um outro perfil. E esse é o nascimento do Natal, esse é o Natal que nós devemos compreender esse mistério, né? Muito além de simplesmente uma festa, ou simplesmente o que está na Bíblia, ou essa leitura quase histórica do acontecimento. É muito mais que esse histórico, né? Não que não tenha existido, não é isso que eu estou questionando. Estou questionando a questão que aquele símbolo é maior do que simplesmente o nascimento de uma virgem, né? Um milagre disso só, né? Ou uma jovem mulher, tanto faz aí. Só vai tirar essa questão da Imaculada Concepção, que eu acho que tanto faz para mim existiu, né? Não é problema Imaculada Concepção ou Conceição, né? O importante nisso é a gente guardar esse mistério na nossa vida, né? E como a gente vive isso aí. O que realmente aconteceu vai ficar mais para arqueólogos bíblicos, historiadores, e teólogos e vai embora, né? Tá bom, irmãos? Essa foi mais um programa Bíblia e Misticismo, Esteja com Deus. Hoje, um pouco mais geral sobre o Natal. A gente vai fazer um vídeo especial sobre isso, mas hoje vai ser uma introduçãozinha para a gente pensar em algumas obras, livros, mistérios e trabalhos e mostrando que o Mariano mais ou menos não é bobo, né? O Mariano tem muita coisa aqui que vale a pena, né? Não é 40 e poucos livros de ladainhas, né? Tem muita coisa aí que... Os ladainhas também são orações, né? Mas muita coisa boa. Tá bom? Estejam com Deus, abração. Estejam abençoados. Tchau, tchau.